Bom, gente, estamos de volta com o último bloco do Sim Notícias de hoje. A gente tem acompanhado aí, né, as reportagens sobre a discussão da reforma política na Câmara dos Deputados, né? Muito se fala disso, daquilo, fim da reeleição, do financiamento de campanha. Bom, foi aprovado o fim do financiamento de campanha por parte de pessoas jurídicas diretamente a candidatos. Agora só vai ser possível, pelo menos no entendimento da Câmara, diretamente aos partidos políticos. Mas para falar um pouquinho, explicar o andamento desse processo longo, difícil, que precisa de muito debate, a reforma política como um todo, eu recebo o advogado, né, que é membro, inclusive, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o doutor Hélio Maldonado, advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor Hélio? Tudo bem, boa tarde e obrigado pelo convite. Tá, já, doutor Hélio, em termos práticos, né, não se avançou muito ainda nessa questão política, já temos aí desde o início do ano esse debate de reforma política, mas avanço mesmo prático ainda nada, né? Essa legislatura, diferentemente das demais legislaturas que estão se ocorrendo na Câmara dos Deputados, ela resolveu dar um passo muito importante no sentido da realização da reforma política, com a constituição de uma comissão especial para analisar não somente projetos que forem de interesse ou mesmo de edição por essa legislatura, mas também essa comissão especial, ela retornou ao passado e resolveu rever tudo aquilo que tinha de projeto de emenda à Constituição, projetos de lei de edição a nível infraconstitucional a respeito da reforma política. Foi-se feito um debate sério e democrático em relação com diversos setores da sociedade civil, como o judiciário, os cientistas políticos, juristas, e se fez, ao final disso tudo, um relatório por parte de um relator dessa comissão de reforma política e levou-se isso a plenário para votação. Então, ao menos hoje nós temos, pelo menos, algo a se comemorar, esse primeiro passo voltado à realização da reforma política substancial, não reformas paulativas ou reformas esporádicas que já houveram também desde 2009 e 2013. Pois é um tema bastante complexo, difícil, né? Como o senhor falou, há muitos anos vem se debatendo. Agora, a necessidade é cada vez maior, cada vez mais urgente, né, doutor Hélio? Exatamente, né? Acredito eu, Cláudio, que também nós temos meia culpa nisso. Nós, cidadãos? Nós, cidadãos, obviamente. É próprio do regime democrático a participação de todos os segmentos da sociedade civil como forma de pressão ao legislativo, no sentido de ter um maior comprometimento, não só da efetiva realização da reforma política, mas também que este legislativo possa ser capaz de captar toda aquela vontade social no que toca às modificações a serem implementadas. Então nós temos as associações civis que têm que entrar nessa discussão, como a CNBB, os conselhos de profissão e mesmo a opinião pública, a fim de impulsionar o legislativo no sentido da efetiva realização desse projeto que é tão necessário ao nosso sistema político. Pois é, a gente sabe que essa votação, né, na Câmara, essa discussão na Câmara, passa por ela, depois tem a questão do Senado também, enfim, é um caminho longo, mas já avançamos, por exemplo, no financiamento de campanha, né, que a Câmara votou e acabou aprovando, que é o fim do financiamento direto da pessoa jurídica, da empresa, para um candidato, agora passa a valer apenas ao partido, né? Qual a sua opinião a respeito disso? É exatamente isso que aconteceu. Essa é uma tendência de busca de desassociação do poder econômico em relação ao mandato. Isso é um dos problemas endêmicos que se tem no nosso sistema eleitoral, a vinculação umbilical entre poder econômico e mandato eletivo, e esses problemas são de várias ordens. O primeiro dele é o que a gente vê aí dia a dia na TV e na prática cotidiana, do comprometimento individual de mandatários em relação aos seus financiadores, e no curso do processo político há também a grande problemática decorrente que este poderio econômico colocado numa campanha eleitoral, através do desenfreado financiamento de campanhas por parte das pessoas jurídicas, acaba por minar
a condição de igualdade entre os candidatos concorrentes, colocando em próprio desequilíbrio o processo eleitoral, o que, em certo grau, e aí factualmente todos nós sabemos isso, acaba por viciar a vontade eleitoral. Então, isso é importante, né? Isso tanto a Câmara já assim deliberou, o Senado deliberou, então a tendência é que as casas legislativas converjam no mesmo sentido, todo o processo legislativo é bicameral, né? E haja essa alteração, pelo menos do financiamento já. Pois é, tem a questão também da reeleição, a Câmara optou, né, votou pelo fim da reeleição para o Executivo, né, prefeito, governador e presidente. O senhor acha que isso pode passar também no Senado, esse entendimento? Esse entendimento? Também, né, é outro entendimento que é convergente, é uma unanimidade em relação a todos os mandatários, o fim da reeleição. E a questão da reeleição, ao lado do problema que se tem antagônico no processo eleitoral do abuso de poder decorrente do poderio econômico, tem-se o problema do abuso de poder político, que é exatamente aquilo que é intuitivo. O mandatário utilizar a máquina pública em proveito do seu projeto de continuidade do mandato. Porque isso é natural. Porque, em tese, quem está buscando a reeleição, está no poder, leva vantagem sobre todo mundo. Isso é intuitivo que se haja, né? É claro que hoje existe um rol de condutas vedadas, são proibições relacionadas a atividades tipicamente administrativas do poder público durante o período eleitoral, que visam justamente minimizar em certo grau aquilo que a realidade pode dizer que essa desigualdade ela é absolutamente existente. Mas não é suficiente, essas regras acabam não sendo Não é suficiente, né? Até porque o âmbito de transgressão, a quantidade de processos, cassações que se tem são enormes. Me lembro das eleições, né, não essa de municipais de 2012, mas as eleições de 2008 houveram em torno de 5 candidatos aqui, prefeitos eleitos, cassados no nosso estado por conta justamente de alguma espécie de abuso. Um problema muito sério. Bom, só para a gente já finalizar, doutor Hélio, um assunto bastante interessante, bastante complexo, mas que a gente precisa buscar um entendimento porque nos interessa muito como cidadão, como população. Outro ponto é a questão da fidelidade partidária que está sendo discutido, né? Essa questão, o mandato é do partido ou é de tal candidato? E tem a questão também da cláusula de desempenho, né? Que tem toda uma discussão sobre isso. Como é que o senhor tem visto esses dois temas aí? A questão, se o mandato pertence ao candidato, ao povo ou partido político, isso já foi dirimido há um tempo, salvo engano, em 2006, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o intérprete da Constituição, fez uma leitura sistemática de todo o seu conteúdo para entender que em detrimento daquela situação que a gente tinha até então, da dança das cadeiras, por assim dizer, no curso dos mandatos, uma troca desenfreada troca de partido a todo momento. Uma dança das cadeiras, a qual nós podemos nominar. Então o Supremo Tribunal Federal definiu que o mandato pertence ao partido político. Por que ao partido político? A filiação a partido político é uma condição sine qua non a busca do mandato. Vamos traduzir aqui. Uma condição sine qua non é algo inexorável, é necessário ser filiado a partido político. Não tem como, para que se possa. Inclusive, a questão da relação do candidato com o partido político, toda a sistemática do processo eleitoral se desenvolve em cima disso. O tempo de TV que o candidato tem acesso para divulgação de sua propaganda eleitoral é de acordo com o tamanho... Não é a pessoa, é ao partido. É ao partido. Há também, ordinariamente, o financiamento das campanhas eleitorais, melhor dizendo, pelos partidos políticos. Esses partidos políticos naturalmente recebem, se não doações, recebem o fundo partidário, recebe um dízimo de seus filiados e também tem diversas outras receitas, como, por exemplo, as multas eleitorais, elas são recolhidas ao fundo partidário, inclusive as multas gerais, que é aos partidos, que é aos candidatos, que é ao cidadão, né? Então, há uma convergência de situações que dão suporte ao partido político viabilizar a campanha eleitoral. Entendi. Essa questão, por exemplo, da cláusula de desempenho está em discussão também, né? Os partidos menores, aqueles que não conseguirem atingir um determinado patamar, estariam alijados, né? Estariam fora
da fatia desse bolo também. Como é que está esse tema lá? A cláusula de desempenho também é um aspecto que já houve um grande avanço, né? Inclusive um disciplinamento bem aprofundado no âmbito da legislação infraconstitucional. A cláusula de desempenho ela não se confunde com a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é um sistema de impedimento à criação de partidos políticos, enquanto que a cláusula de desempenho ela é um sistema onde são criados obstáculos de acesso aos partidos políticos de acordo com o seu desempenho nas eleições, como, por exemplo, o acesso ao tempo de TV, quer seja para divulgação de seu programa partidário ao longo do tempo, ou mesmo o tempo de TV que tem para propaganda eleitoral ao custo do mandato, como também em relação à questão do acesso ao fundo partidário. Então, essas cláusulas de desempenho acabam por minar aqueles partidos menores que às vezes são formulados com interesses individuais, sem ideologia, sem diretriz programática, sem fundamento, né? Sem fundamento e que nada contribui a não ser para a realização de conchavos episódicos e com interesses não louváveis ao curso do processo eleitoral. Agora, isso pode levar a uma outra questão, que são as fusões que a gente já vê por aí, né, doutor? Exatamente. Vai haver esse empurramento à realização de funções entre os partidos políticos. Hoje a gente tem 25 partidos políticos, aproximadamente ao todo no nosso cenário eleitoral, e muitos desses partidos políticos têm uma identidade muito aproximada, e isso é um exemplo típico que acontece muito, essa fusão de partidos, como por exemplo agora nós tivemos esse ano um anúncio de fusão entre o PHS e o PSB, que são ideologias bem parecidas. Teve a questão do PTB também e um outro partido, se não me engano, o PSB, acabaram voltando atrás, mas enfim, essas fusões elas vão acabar ocorrendo. Doutor Hélio, o assunto realmente é muito extenso, a gente ficaria aqui um bom tempo falando sobre o assunto, que é muito importante, como eu disse, repito, mas a gente precisa encerrar, eu quero agradecer muito a presença do senhor, e numa outra oportunidade, a gente, claro, aguardar aí também toda essa discussão na Câmara, ver o que vai ser aprovado, o que não vai ser, para que a gente possa retomar essa conversa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá joia, fica aqui conosco. Eu conversei com o advogado especialista em direito eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, que já se prepara, né? Já temos aí um pleito daqui a um ano, né? A OAB acompanhando todo esse processo de filiação, né? Os partidos. Está junto nesse processo, e nós, como cidadãos, precisamos também estar inteirados, né, acompanhando aí todo esse desdobramento, que nos interessa, é claro, e muito, né? Esta edição do Sinotícias está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal, enviar sugestão de reportagem para o e-mail pautalinhares@redsim.com. Acesse nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais, o Facebook, aparece aí o endereço, facebook.com/tvcimlinhares. O nosso telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.